Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez e ter vocês conosco também, nesse Escola Sabatina em 10 minutos. Nesse curto período de tempo, queremos transmitir a você a importância da lição dessa semana que começa hoje e que Deus nos ajude e ajude a você também, para que tenhamos uma compreensão clara da vontade de Deus através desses estudos. A lição ela traz um título muito interessante, Somente pelas Escrituras, ou Sola Escritura, que é uma expressão usada já desde a Idade Média, quando os reformadores levantaram o protestantismo na Europa, né, contra a Igreja Romana, e então eles usaram somente as Escrituras. E é interessante que ele cita aqui um texto de Hebreus 4, verso 12, que ele é marcante para nós, e fala desse poder da palavra de Deus, o poder da Escritura Sagrada. Eu estou aqui com a Selma, né? Olá. E nós vamos falar um pouco. Selma, se você gostaria de ver esse verso para nós, de Hebreus 4, verso 12. Então vamos lá para o texto base da nossa semana. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É interessante que a declaração dos protestantes de sola escritura significava que nós, a partir de agora, vamos viver apenas por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque muitas vezes nós queremos nos voltar para tradições, para costumes, mas na realidade a vida de serviço, a vida do cristão, né, a vida de comprometimento que nós devemos ter para com Deus, deve se basear apenas na palavra de Deus. Então é por isso que esse princípio é tão útil para nós utilizarmos assim na nossa vida cristã. Amém. Nós devemos ter como base, como regra de fé, somente a palavra que vem de Deus. Uhum. E é interessante que nós estamos aprendendo a importância e o domínio que a palavra de Deus tem. Ela está acima de tudo o que nós possamos aprender, estudar, conhecer, mas a Bíblia ela está acima disso, né? De todas as informações, de todo o conhecimento humano, a Bíblia ela é extraordinária. Por quê? Porque ela é a nossa fonte principal, né? Ela é a nossa normativa para toda a vida, todo o princípio. Inclusive, desde as semanas já passadas, né, nós temos aprendido isso, né? Cada ponto da Bíblia, ela enfrenta a tradição, ela está acima da tradição, está acima dos costumes, ela está acima da cultura, até mesmo da razão, né, do ser humano. A Bíblia ela é acima disso. Não adianta eu ter um raciocínio muito lógico, mas se ele não estiver de acordo com as Escrituras Sagradas, esse raciocínio ele perde o seu conceito, o seu poder, né, nesse sentido. E aí a gente vê que as Escrituras a gente compreende e também aceita pela fé. Não que a nossa fé não seja uma fé racional. Nós racionalmente entendemos que a Bíblia é a santa palavra de Deus e por isso cremos nela. Mas tem coisas que só se entende pela fé. E uma delas é que a Bíblia foi escrita por diversas pessoas e ela não se contradiz, né? Num período muito grande, e mesmo assim ela não se contradiz. Então, pela fé, nós entendemos que todos esses homens que escreveram foram inspirados por Deus. É interessante que aqui tem um parágrafo que eu grifei aqui, que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Bíblia. O verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho depende de um firme compromisso com a autoridade das Escrituras. Veja que potência nessa colocação, nessa afirmação aqui, né? Que nós não devemos ultrapassar a Bíblia. A Bíblia ela nunca foi ultrapassada por nada, mas ela é o quê? É o verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho para os nossos dias. É baseado na Escritura. Podemos utilizar outros meios, podemos até investigar, e nós vamos entrar nesse ponto também, né? Usar
métodos de investigação, né? A unidade das Escrituras, ela é única em si, mas ela também nos dá muitos parâmetros para investigar. Podemos usar recursos como concordâncias, léxicos, dicionários bíblicos, mas nada disso é para mudar a Bíblia, mas para entendermos melhor os fundamentos da Bíblia, para nos alicerçarmos cada vez mais naquilo que Deus transmite aos seus filhos. E você vê, né, Levi? A Bíblia, ela tem hoje sido comprovada através da ciência. A arqueologia bíblica faz justamente esse papel hoje na nossa sociedade. Ela comprova, através dos achados, que a Bíblia é real. Exatamente. Né? Ela comprova ali o que está escrito na Bíblia através daquilo que aconteceu na história. Porque a Bíblia, ela acompanha a história. Sim. Né? E então, com isso, nós conseguimos entender que realmente a Bíblia é real. Ela é verdadeira. E é por isso que nós, entendendo que ela é a palavra de Deus, ela deve ser a nossa regra de fé. A gente não tem que titubear quando nós vemos alguma coisa escrita na Bíblia. Ela é real. Só que é interessante também. A Bíblia, ela é única. E a unidade da Bíblia é muito interessante. Porque ela se cumpre e ela se explica. Sim. Né? A Bíblia é um livro que nós não interpretamos. Ela mesma se interpreta nisso. Isso é uma coisa fantástica. Que é ver assim que a Bíblia, ela é muito clara. Ela é muito simples. Ela mesma aqui diz que até uma criancinha, ao ler a Bíblia, uma criancinha, quando digo, uma criança que já sabe ler. Uma criança que já sabe ler. E lendo a Bíblia, ela vai entendendo a Bíblia. E é interessante que a Bíblia, como a Selma já estava dizendo, ela própria se explica, ela se identifica, ela se revela a nós. E isso mostrando que realmente é a palavra de Deus se revelando aos seus filhos. Deus, ele faz muito claro. Às vezes, talvez, você não tenha toda a compreensão, mas você já tem uma compreensão. Para poder começar as mudanças a acontecerem em sua vida. Para que ela possa causar a transformação necessária na sua vida. Às vezes fala, não, mas eu gostaria de compreender tudo. Sim, você vai compreender tudo. Mas você sabe que quando a criança começa a estudar lá no prezinho, ela não conhece tudo, mas ela vai começando o quê? A desvendar o conhecimento. O conhecimento bíblico também, nós só desvendamos ele através da Bíblia. Né? Não tem como eu desvendar o conhecimento da Bíblia fora da Bíblia. Nós podemos usar algumas ferramentas, como já mencionamos aqui, né? Porque ela é muito clara. Ela mesma se explica, se identifica. E o interessante da clareza da Bíblia é que o Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem a esse mundo, o que acontece? Ele cita a Bíblia. Quando ele fazia os seus sermões, quando ele se dirigia às pessoas, ele usava o quê? Está escrito. Exatamente. Né? Como está escrito ali, como disseram os profetas. Então Jesus, ele veio aqui cumprir e firmar ali que o que está escrito na Bíblia é verdade. E isso que é muito interessante. Ela se autoexplica e ela é muito clara. Né? Jesus veio aqui cumprir aquilo que já estava escrito. E por isso nós sabemos que o que está escrito hoje também se cumprirá. Porque a palavra Amém. de Deus sempre se cumpre. Sabe o interessante que eu vejo também, Selma, que Jesus é Deus. Né? E como Deus, ele usou os recursos inspirados por ele para confirmar a sua vinda, o seu ministério, para confirmar a sua pregação e a sua salvação para nós. Né? Cristo veio nos salvar. Só que tudo isso é confirmado no Antigo Testamento. Ele sempre usava, porque até mesmo quando no tempo de Jesus ainda não havia o Novo Testamento. Tem muita gente que gosta e usa o meio de anular o Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus, que é Deus, ele confirmou o Antigo Testamento no seu ministério, na sua pregação. Sabe?
até mesmo a ressurreição de Cristo já fora anunciada no Antigo Testamento. E Jesus sempre disse: você não viram o que disseram Moisés e os profetas, o que disseram esses e estes, mostrando para nós que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Nós já vimos isso em outros momentos do estudo da lição, mas lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, né, diz que Deus inspirou e usou homens inspirados, né? Homens santos, homens escolhidos, separados por Ele, para transmitir a sua palavra. E ela chegou até nós hoje, trazendo o que? Esse poder de transformação, de restauração, mas também um poder de confiabilidade, de credibilidade. Nós podemos hoje crer efetivamente, sinceramente na Bíblia, somente na Bíblia, porque ela é a base para a nossa fé, para a nossa convicção, para a nossa salvação. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo a Bíblia e somente a Bíblia. Se você quer ser salvo, se você quer ser santo, se você quer ser transformado, se você quer ter o domínio da sua vida, se você quer ser feliz, examine as Escrituras. Amém. É isso que é sola Escritura. Você quer ter uma família bem ajustada, você quer ter filhos bem criados, você quer ter uma dignidade na sua vida, estude a Bíblia. É ela que é a regra da nossa fé. Que bom. Por isso nós somos cristãos. Então isso quer dizer que se eu quiser ser bem sucedido na vida em todos os âmbitos, familiar, relacional, econômico, eu confiando na Bíblia eu vou ter essa firmeza, eu vou ter essa convicção, eu vou ter esse sucesso, vamos dizer assim, né? Esse sucesso em todos os âmbitos da minha vida, em todos os sentidos da minha vida. Sim. E tem uma coisa interessante que nós aprendemos estudando aqui, a lição dessa semana, que quando você tem interesse em um assunto, você deve buscar na Bíblia tudo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Porque normalmente a gente quer, eu li um versículo que falou alguma coisa. Não. Vá à Bíblia e se aprofunde nela. Se aprofunde nela. Cave fundo ali na Bíblia, porque é um tesouro que você tem em suas mãos. O texto que você citou de João 5:39, examinai as Escrituras, né? Porque julgar ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando diz assim examinar, quer dizer investigar, pesquisar, se aprofundar nas Escrituras. E quando fala aqui Escritura, queridos, é toda a Bíblia, só a Bíblia, né? Então, quando você se aprofunda na Bíblia, Deus se revela a você. E você vai ser muito bem sucedido. Você vai ser vencedor, você vai chegar ao céu. Porque aqui a Bíblia, eu costumo dizer que ele é o nosso mapa. Hoje mais moderno, né? Nós podemos dizer que é o nosso aplicativo que nos guia, o Waze ou o Google Maps, enfim, né? Nós podemos dizer que a Bíblia é esse sistema que nos conduz ao céu, esse aplicativo, né? Que nós usamos muito para andar nos grandes centros, mas a Bíblia ela funciona como isso. E queremos concluir com você dizendo que continue a buscar a palavra de Deus e alimentar-se da verdade. Então você será liberto para todo sempre. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, seu lar, seu trabalho. Nesses momentos de quarentena, que você seja uma bênção onde quer que você esteja. Um grande abraço, Deus abençoe. Não deixe de assistir e também de transmitir compartilhe com os seus amigos essa mensagem de convicção, de fé, de esperança, porque ao você fazer isso, você estará também transmitindo e pregando o Evangelho de Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém. Tchau.